Gostaria hoje de falar sobre regeneração, com base em Ezequiel capítulo 36, os versos 25 a 27. Ezequiel 36, versículo 25 até o versículo 27. Sei que Ezequiel é muito famoso por causa da passagem do Vale de Ossos Secos, mas aqui é uma mensagem extremamente importante para nós neste dia de hoje. Todos encontraram? Amém? Está escrito assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Amém? Pode tomar assento, por favor. Antes de falarmos propriamente dito sobre regeneração, queria falar a princípio sobre os efeitos negativos do pecado no ser humano. Quando o pecado ele entra na história do homem, em Gênesis capítulo 3, o pecado ele não apenas provoca mudanças no universo, no habitat, na terra, mas provoca mudanças profundas e desastrosas no ser humano. O pecado afeta a mente, afeta as emoções, afeta a vontade. Todo o ser do ser humano, ele é afetado pelo pecado. É aquilo que alguns estudiosos da Bíblia chamam de depravação total ou inabilidade total, ou seja, que não existe nada no ser humano que não foi afetado pelo pecado. Tudo em nós foi afetado. Nascemos com uma inclinação para o mal, isso desde a nossa infância. Nossos pensamentos, tudo aquilo que desejamos e queremos conforme o passar do tempo, vai se acentuando com uma inclinação cada vez mais para o pecado como resultado dele na nossa vida. O salmista Davi, ele chegou a dizer: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não está dizendo que ele foi fruto de uma relação pecaminosa, mas que ele nasce com uma natureza pecaminosa, porque eles foram gerados por seres humanos pecadores. Então o pecado ele é transmissível, é passado de pai para filho por meio da geração. Somos pecadores por natureza, e isso é uma condição que nem eu e você consegue mudar pela nossa própria vontade. A nossa vontade, nesse sentido, ela não tem a capacidade de mudar quem somos por natureza, por causa do pecado. E esses versículos que nós lemos descreve a promessa de Deus em transformar o coração do povo de Israel, o coração do povo dele, que é uma imagem poderosíssima da regeneração. É por isso que a gente não consegue mudar aquilo que somos. É necessário algo externo que seja maior e mais poderoso, que é a ação do próprio Deus em nós. Mas a pergunta é: o que é a regeneração? A regeneração
ela refere-se à obra de Deus em nos dar nova vida, mudando nossos corações e mentes. Porque antes de conhecermos a Cristo, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. O homem, no pecado em si, ele não tem desejo pelas coisas de Deus, ele não deseja buscar a Deus, ele não deseja mudar o seu modo de ser, de pensar e de agir, porque ele está morto espiritualmente, em delitos, em pecados. É por isso que a regeneração, ela é uma obra de Deus, de encontro ao ser humano que é incapaz de se salvar por conta própria. É por isso que é uma ação que vem de fora para dentro, é algo que vem do próprio Deus atuando na fonte do problema do ser humano, que é o seu coração. Jesus disse que é do coração que procedem maus pensamentos, furtos, homicídios, adultério, e estas coisas contaminam o ser humano. É por isso que a obra de Deus em nós consiste em nos dar um coração e uma mente transformada para nos conformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, versos 4 a 5, está escrito: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. É uma obra da graça, é uma obra que vem de Deus, e a gente a recebe de mãos vazias gratuitamente. Não é por aquilo que eu e você faça, e mesmo que a gente faça alguma coisa ou decida por Cristo, a graça de Deus já estava atuando em nós para nos conduzir à salvação. É por isto que falar em regeneração é exaltar a obra de um Deus gracioso que vem de encontro a seres humanos pecadores que a priori não têm desejo ou vontade de saber das coisas de Deus, mas a graça nos alcança. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós falamos de regeneração, também falamos que a regeneração é a resposta de Deus ao pecado do homem. Por causa da sua incapacidade de se salvar, a regeneração ela é necessária, porque sem ela o homem não pode entrar no reino de Deus e se relacionar com Deus. Sem a regeneração, nós não conseguimos desenvolver esta nova vida que foi projetada para nós através da pessoa de Cristo. Algumas igrejas, e isso inclusive foi uma corrente, um pensamento há muitos anos atrás, em que consistia-se mudar as pessoas de fora para dentro, na sua maneira, por exemplo, de se vestir, na sua maneira de se comportar, dando mais ênfase à questão, à aparência, do que propriamente dito ao coração, porque é no coração do ser humano que reside o problema. Mudar o coração, que é obra de Deus, naturalmente mudará o ser como um todo. E eu gosto de uma ilustração em que, eu só não me lembro quem foi o autor dela, dizia o seguinte: se você pegar um porquinho, tirar ele da lama, der um banho nele, colocar um lacinho rosa no seu pescoço e colocar ele assentado na sala, no sofá, todo mundo que chegar vai olhar e se admirar, dizer: olha, é um porquinho lindo, é um porquinho maravilhoso, ele está bem arrumadinho. Mas se você abrir a porta, qual é o lugar para onde ele vai? Para a lama. Por quê?
Porque a sua natureza não foi mudada, apenas uma aparência, mas a natureza ainda persiste, levando ele de volta para a lama. E é isso que acontece quando nós procuramos dar mais ênfase à questão, à aparência, à mudança externa, do que propriamente dito a mudança do coração. É por isso que a gente prega o Evangelho, é por isso que nós falamos as palavras de Cristo, é por isso que nós ensinamos a Bíblia, porque conforme Paulo disse aos Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se pregarmos o Evangelho, o nosso trabalho, como dizia alguém, é levar as palavras de Deus ao ouvido, mas é o Espírito Santo que vai levá-las ao coração. E quando estas palavras, elas entram no coração, elas produzem uma mudança. É por isso que a obra da regeneração, ela é tão importante na nossa vida como cristãos. Jesus disse em João capítulo 3, versículos 6 a 8, o seguinte: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Uma condição para se entrar e fazer parte do reino de Deus é nascer de novo. Não é a adesão ao cristianismo como uma religião aparentemente boa, não é a adesão a uma igreja, mas a igreja também ela é importante, mas para entrar no reino de Deus é necessário um novo nascimento, ser regenerado, e isto é uma obra realizada de Deus em nossos corações. Se fazemos parte do reino de Deus, se nossas vidas elas demonstram uma transformação de caráter, de moralidade, de ideias e pensamentos, é uma ação de Deus no nosso coração, através também da sua palavra. Agora, tudo bem, pastor Rafael, o senhor falou sobre regeneração, que é uma obra de Deus, é uma resposta ao pecado do ser humano, porque ele é incapaz de se salvar por conta própria, mas o que nós devemos fazer? E aqui entro mais numa questão prática. Acredito que, em primeiro lugar, nós devemos orar, pedindo a Deus que nos regenere, nos dê nova vida, capacidade para viver de acordo com a sua vontade. Inclusive João, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus, ele não tem prazer em fazer aquilo que desagrada a Deus. Esta é uma evidência daqueles que de fato nasceram de novo. Ele não tem mais prazer no pecado. Se ele mentia, agora ele fala a verdade. Se ele roubava, agora ele trabalha. Se ele, por exemplo, adulterava, agora ele é fiel à esposa. Então, o novo nascimento, a regeneração, ela naturalmente vai desembocar em atitudes novas, em um novo estilo de vida, que é a proposta do reino de Deus. Não é você ser quem você era, mas ser agora uma nova criatura, com uma nova mentalidade, com um novo viver. Por isso que, quando João fala sobre aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Isto quer dizer o quê? Que o cristão não peca? Não é isso que o texto está falando. Ele erra, porque no capítulo 2,
A partir do versículo 1, João disse: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, João está dizendo que os crentes, os filhos de Deus, não que eles nunca mais irão pecar enquanto estiver nessa vida. Pode acontecer, mas agora o pecado não deve ser um estilo de vida. Se ele peca, ele se arrepende, ele se humilha, ele vai buscar de Deus a reconciliação. Mas viver na prática do pecado demonstra muitas das vezes que ainda de fato ele não foi regenerado. Se há pecados na minha ou na sua vida habituais, das quais nós não conseguimos nos desprender, aqueles pecados de estimação, nós temos que orar a Deus e pedir a Deus que nos dê esta capacidade para viver de acordo com a sua vontade. Deus exige de nós isso, mas Deus não exigiria algo de nós se Ele também não nos desse a capacidade para fazê-lo. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo. É por isso que a graça nos assiste. A graça, ela está aí para a gente não cair, mas ela também está disponível para aqueles que caíram, para serem reerguidos por ela. E às vezes a gente só ressalta o aspecto da graça só em casos de queda, e esquecemos de falar que a graça está presente para também evitar a queda. Por isso que devemos que orar, pedindo a Deus esta nova vida e esta capacidade para viver de acordo com a sua vontade. Porque quando nós oramos, pedindo a Deus que nos regenere, nós reconhecemos nossa necessidade de graça e também demonstramos a confiança na obra de Deus em transformar a nossa vida. Conforme já dizia o profeta: converta-nos, Senhor, e seremos convertidos. Eu acho interessante, uma vez Billy Graham, que já dorme no Senhor, ele estava num avião e de repente chegou um homem totalmente embriagado, e quando reconheceu o Billy Graham, disse assim para ele: o senhor é o Dr. Billy Graham? Ele disse: sou eu mesmo, eu participei de uma das suas cruzadas, o senhor me converteu. E aí ele respondeu: é verdade, porque se fosse o Espírito Santo você não estaria desse jeito. Quando Deus nos regenera, a mudança, ela acontece na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de ser, em todos os aspectos. Mas um outro ponto importante é que também o contato constante com a Bíblia produz em nós esta regeneração. 1 Pedro 1:23 diz: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Há um poder, irmãos, na palavra que santifica, que regenera, que transforma. A Bíblia, ela não perdeu o seu poder e a sua eficácia. Nós muitas das vezes estamos à procura de receitas prontas que resolverão determinados problemas em nossa vida, mas se estivermos apegados à palavra, nós recebemos de Deus um poder, inclusive, para vencer o pecado. Jesus, em João 17, verso 7, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando a palavra é pregada, os crentes estão sendo santificados. Quando você lê a Bíblia, por mais que você não perceba os seus pensamentos, as suas vontades, você está sendo santificado, porque há um poder nesta palavra. Esta palavra é de Deus e Deus é poderoso.
O Espírito Santo, ele age em nós por meio da palavra. Olha Davi dizendo: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. Você quer ter uma mente pura? Você quer ter o seu viver transformado? Leia a sua Bíblia, medite na palavra de Deus. Olha o que Deus disse para Josué: Josué, medita no livro desta lei dia e noite, então assim farás prosperar o teu caminho. Por que há tantas pessoas que estão presas a seus pecados? Porque parece que as coisas não mudam. É porque muitos perderam a crença no poder santificador da palavra de Deus. O ano está apenas começando. Talvez você elaborou muitos projetos até o fim deste ano de 2024. Mas será que entre esses planos está a leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Será que a leitura da Bíblia está nestes teus projetos? Porque muitas vezes a gente quer mudanças na nossa vida, material, emocional, em todas as áreas, mas também o aspecto espiritual é importante, e a gente precisa cuidar também da nossa espiritualidade, porque a Bíblia é o pão que alimenta a nossa alma. Você não pode deixar de ter contato com a Bíblia, assim também como você não pode deixar de orar. Se eu não me engano, há uma frase de um teólogo em que ele dizia: ou a oração te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da oração. Eu acho que foi Amy Bounds, né? E quando a gente percebe, às vezes, olhando para a nossa vida, o estado decadente do nosso coração, nós precisamos olhar para nós mesmos e então procurar corrigir as nossas atitudes, orando a Deus, pedindo transformação, regeneração, mas também meditando, lendo, estudando as Escrituras. Queridos, nós precisamos desesperadamente orar para que a igreja do Senhor seja uma igreja de regenerados, de salvos, de pessoas cujas vidas serão transformadas. Se nós olharmos para o nosso país, nós cristãos somos a maioria, mas não conseguimos influenciar fortemente esta nação. Somos apenas número, mas não estamos sendo aquilo que Jesus disse: sal da terra e luz deste mundo. Por isso que numa conferência como essa, nós precisamos parar e também pensar se a nossa vida de fato ela está mostrando os princípios do reino, e se as pessoas olham para nós e dizem: olha, ali de fato é um cristão, a vida dele dá testemunho de quem ele é. Ele literalmente é uma carta aberta que está sendo lida. Talvez você não prega num púlpito como esse, mas você está pregando diariamente com a sua própria vida. A maneira que as pessoas olham para você, elas podem ver ou a pregação do Evangelho ou a negação dele. Por isso que nós precisamos parar e refletir. Por isso estas palavras são tão importantes para nós. A mudança do nosso coração, o coração de pedra, o coração incrédulo, o coração resistente, deve ser trocado por um coração mais maleável, por um coração que seja moldado por Deus, e ao mesmo tempo receber de Deus este espírito renovado e esta capacidade
para andar nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, é por isso que nós dependemos desesperadamente da obra de Deus em nós. Amém? Curve sua cabeça. Queria fazer uma oração com todos vocês neste momento. Querido Pai, nós somos tão incapazes de mudar aquilo que somos, porque nossa natureza está doente, está enferma, bem nenhum habita em nossa carne, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Senhor, transmita para nós hoje esta vida nova, produza em nós uma transformação no nosso coração, e que nossa mente seja renovada, Senhor, através da Sua palavra, para que este mundo saiba quem Tu és, através daquilo que somos. Senhor, capacita o Teu povo, ó Deus, dá a eles uma nova disposição, uma nova fé, uma nova vida, dá-nos um coração regenerado, Senhor. É o que nós Te pedimos nesta noite. Ouve a nossa oração, ó Pai, e atende do céu o nosso pedido. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.